Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. Na aula de alcinos 1, eu falei sobre as sínteses industriais dos dois alcinos mais importantes. Nessa aula aqui, nessas próximas duas aulas, eu vou falar sobre as sínteses laboratoriais básicas, né? São as mais utilizadas para a síntese de alcinos em escala de laboratório. O primeiro método vai ser a desidrohalogenação de dialetos vicinais e geminais. E a outra aula, que não vou falar nessa aula, vai ser em outra aula, que é o método de alquilação de alcinetos. Então, nessa aula aqui, eu vou comentar só sobre a de desidrohalogenação de dialetos vicinais e geminais. Bom, esse método ele baseia-se em duas outras reações, né, que já foram discutidas de forma bastante ampla aqui no canal, né? Na playlist de alcenos e na playlist de reações de eliminação. Por quê? Essa de desidrohalogenação, ela é um processo em que combina duas reações. A adição de halogênios a alcenos, formando dialetos vicinais, e a reação de E2, a eliminação bimolecular, em que um haleto de alquila reage com uma base, formando um alceno, o ácido conjugado dessa base, e eliminando o íon brometo como grupo abandonador. Se você está tendo o primeiro contato com o canal nessa aula, eu sugiro que você vá na playlist de alcenos, assista às aulas lá, e a playlist de reações de eliminação. Bom, então, por que se faz essa combinação nesse processo? Primeiro, pega-se um alceno, faz-se a reação de halogenação desse alceno, formando o dialeto vicinal. Normalmente essa halogenação é utilizada é o bromo, porque ele elimina muito fácil. E aí depois você vai reagir com amideto de sódio em amônia líquida, dois equivalentes de amideto de sódio em amônia líquida, em que ele vai fazer uma dupla reação de eliminação bimolecular. Na primeira vai sair, né? O que é desidrohalogenação? Vai sair um hidrogênio em um átomo de halogênio, um hidrogênio em um átomo de halogênio, ou seja, uma desidrohalogenação, e depois vai sair o outro equivalente de amideto de sódio, vai tirar esse hidrogênio e esse halogênio, fazendo uma outra reação, né, duas vezes a desidrohalogenação. O produto final vai ser um alcino. Esse método serve para fazer tanto alcino interno como alcino externo, desculpa, tanto alcino interno como alcino terminal, né? E vai depender só de algumas questões experimentais que eu vou comentar mais à frente. Dois equivalentes, né, de brometo de sódio, que são os dois halogênios que saíram, e duas moléculas de amônia, que foram dos dois hidrogênios que saíram. Então, é uma duas vezes, desidrohalogenação. Você vai tirar um hidrogênio e um halogênio. Bom, a primeira etapa do mecanismo dessa reação é uma reação de E2 normal. O amideto vai abstrair esse próton, esse par de elétrons vai formar a ligação dupla e o bromo vai abandonar a molécula, levando consigo esse par de elétrons dessa ligação carbono-bromo. Vai formar aqui esse produto de eliminação aqui com a ligação dupla. Depois, uma outra molécula de amideto reage com esse hidrogênio, esse par de elétrons vai formar a outra ligação, né? Vai formar a ligação tripla, e o bromo vai abandonar a molécula, levando consigo esse par de elétrons. Então, vai formar aqui o alceno. Desculpa, o alcino, né? Vai formar o alcino. Quando o seu dialeto vicinal, ele também é um dialeto vicinal terminal, aí você vai precisar fazer essa reação com pelo menos 3 equivalentes de amideto de sódio. Na prática, a gente coloca 3,3 para garantir, né? Por que você precisa de um equivalente a mais?
Porque quando for ocorrer a reação de desidroalogenação, se o seu dialeto vicinal ele for terminal, você vai formar um alcino terminal. E como eu mostrei na aula 1 dessa playlist, o alcino terminal é ácido, então ele vai reagir com a molécula de amideto e vai formar um íon alcineto. Então, se você não colocar 3 equivalentes, o que vai acontecer? Quando, à medida que o seu alcino terminal for sendo formado, ele vai reagir com o amideto e aí, no final das contas, vai começar a consumir o seu amideto e vai faltar amideto para continuar a reação de desidroalogenação. Então, para isso, você precisa de pelo menos 3 equivalentes, né, de amideto de sódio, que é para ir reagindo com esse alcino terminal, formando um alcineto, mas ainda deixar excesso de amideto de sódio para continuar a reação de desidroalogenação. Depois que a reação termina, né, que toda a matéria-prima é consumida, aí se adiciona uma solução de cloreto de amônio, e esse cloreto de amônio vai neutralizar o alcineto e você vai ter aqui o seu alcino terminal na forma neutra para que ele possa ser isolado, né? Então, a única diferença é que quando o dialeto é vicinal, você precisa de desculpa, o seu dialeto terminal, o seu dialeto vicinal também é terminal, está na ponta da cadeia, com isso vai formar um alcino terminal. Nesses casos, você precisa de um equivalente a mais de amideto de sódio. Nesse caso aqui, quando o alceno é interno, ou seja, você não tem possibilidade de formar um alcino terminal, bastam 2 equivalentes de amideto de sódio, que aí na prática nós sempre colocamos 2,2 para garantir um ligeiro excesso, né? Apenas para relembrar, né? Vicinal é quando os grupos são vizinhos, ou seja, estão em carbonos vizinhos. Então, isso aqui é um dibrometo vicinal. E geminal é quando os aletos, né, os halogênios, eles estão ligados no mesmo carbono, ou seja, seriam gêmeos, né? Por isso que é geminal. Os dialetos geminais, eles também sofrem reação de desidroalogenação. E eles são empregados quando o intuito da reação é exatamente a síntese de alcinos terminais, né? E uma matéria-prima muito comum para esses alcinos terminais, para essa síntese específica de alcinos terminais, é se utilizar, por exemplo, cetonas. Essas cetonas, ao reagirem com pentacloreto de fósforo, formam POCl3 e um dicloreto geminal. Esse dicloreto geminal reagindo com 3 equivalentes de amideto de sódio e depois tendo o meio neutralizado com cloreto de amônio, vai te fornecer aqui um alcino terminal. Então, a reação de desidroalogenação, ela funciona tanto com aletos vicinais quanto com aletos geminais. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.